sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vinda, amada irmã, muito bem-vinda, amada irmã. Hoje é quinta-feira, dia 8 de abril. Quero desejar para você, a sua família, uma santa e feliz Páscoa. Que a alegria do ressuscitado possa invadir no seu coração, no seu lar. Que essa vivência de Jesus, o Deus eterno, o Cristo eterno, possa cada vez mais ser fecunda na sua história. Ele vivo está. Ele é a nossa esperança, Jesus, a nossa vitória. E a liturgia de hoje está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 24, versículos 35 a 48. É a continuidade do Evangelho de ontem, na qual os discípulos estavam, Jesus encontra com os discípulos em Emaús. Aqui, a partir do versículo 35, São Lucas encerra este episódio, essa cena dos discípulos de Emaús, e já introduz um novo momento. E assim nos diz o Evangelho. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um espírito. Mas ele disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. O espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, ele mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, tanta era sua alegria e sua surpresa. Então Jesus disse-lhes: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então ele abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e disse-lhes: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome será anunciada a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas." Muito bem, amada irmã, que palavra poderosa para essa quinta-feira de adoração ao Santíssimo Sacramento. Eu quero aqui destacar alguns pontos desse Evangelho. Primeiramente, as palavras de Jesus ao aparecer aos discípulos agora ressuscitado. Aqui Jesus aparece aos 11 ressuscitado, Jesus ressurreto, e ele deseja a paz. A paz esteja convosco. Bem, Jesus deseja aos discípulos o shalom de Deus. Ele mesmo, ele é a paz. A paz é uma pessoa, é o próprio Cristo. A paz esteja convosco. A presença do Cristo não nos traz paz, porque ele não é uma ideia, ele é uma pessoa, ele é o príncipe da paz. E é essa paz que os discípulos, a partir de Jerusalém, esses discípulos são enviados a comunicar.
essa paz que é uma pessoa, Jesus Cristo Senhor. O segundo ponto que eu quero colocar aqui é quando os discípulos temerosos, depois alegres, surpresos, nosso Senhor fala com eles: olha, sou eu mesmo, o fantasma não tem ossos, não tem carne, olha aqui, olha as minhas mãos, olhem meus pés. Interessante que o mesmo evangelho, aliás, o evangelho de São João, Jesus fala, mas esse detalhe apresenta um detalhe a mais, que ao olhar as suas chagas, as chagas das mãos e os pés, né? São João ainda vai mais profundo, para realmente reconhecer, né? Jesus ressuscitou, mas tinha ainda as marcas da salvação. A cruz é a nossa vitória. Jesus passou pela cruz e o que era para ser a nossa condenação tornou-se a nossa salvação. Por isso que lá em São João, Jesus, né, João é delicado ao apresentar as chagas das mãos e dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui no Evangelho de São Lucas, quando Jesus fala, olha, sou eu mesmo, me faz lembrar da Eucaristia. Jesus pede para que os discípulos o toquem. Nós podemos tocar o Senhor, podemos recebê-lo, corpo, sangue, alma e divindade. E a palavra nos diz: buscai até o momento onde eu me deixo encontrar. Que nós possamos verdadeiramente, a partir dessa Páscoa, ter uma dedicação maior à busca pela Eucaristia, principalmente nesses tempos tão difíceis no qual a sociedade, a política maldosa tenta tirar Jesus da sociedade, tenta nos afastar dos templos, tenta nos afastar da Eucaristia celebrada. Que nós verdadeiramente possamos valorizar ainda mais a Eucaristia. Os discípulos tiveram a oportunidade de tocar o corpo do Senhor. Nós podemos recebê-lo como um alimento, amado irmão, amada irmã. Nunca nos esqueçamos disso. E para receber o corpo e sangue de nosso Senhor, é necessário que você e eu tenhamos uma vida em Deus, uma vida nos sacramentos, uma vida de correção, de conversão sincera e diária, para que verdadeiramente nós possamos receber ao Senhor de forma ainda mais digna. E o terceiro ponto que eu quero aqui colocar é justamente a palavra de Deus. Jesus, logo após, ao se alimentar, esclarece aos discípulos aquilo que os profetas desde sempre haviam falado e o que ele mesmo falava antes da sua paixão. Ele deveria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitar. E que seriam os discípulos a anunciar exatamente como os profetas anunciaram. Os profetas foram perseguidos e morreram ao anunciar a vinda do Messias. Os discípulos, ao virem o próprio Messias, foram enviados para anunciar a vida desse Messias e morreram. Mas foi em nome da palavra, a palavra que excede todo entendimento, que eles deram sim e foram. A palavra, amado irmão, amada irmã, juntamente com a Eucaristia e com essa paz que é uma pessoa, devem nos impulsionar a testemunhar Jesus Cristo Senhor. Aqui começou em Jerusalém e foi até os confins do mundo. Que seja a partir daí, da sua casa, da sua realidade, dizer: Ele vive, Ele reina. Deus te abençoe.